Saudações fraternas em Jesus Cristo. Nesse final de semana, a Igreja celebra o martírio de São Pedro e São Paulo. Os dois foram martirizados numa diferença de poucos dias e numa distância física também de poucos quilômetros. Por isso, desde o começo, a Igreja mantém eles como uma festividade única. Dois personagens muito diferentes, mas que são festejados no mesmo dia. Por que isso? Porque os dois revelam duas dimensões fundamentais da vida da Igreja, dois carismas, dois serviços fundamentais para que o Evangelho possa ser anunciado e propagado pelo mundo afora. Pedro recebeu explicitamente o convite de Jesus para ser a pedra fundamental. Porém, antes de ser escolhido para essa tarefa, Pedro professa a fé que de fato Jesus é o Salvador, o Messias enviado. E a partir disso Jesus lhe diz: você vai ser a pedra, o fundamento que vai ligar e desligar, que vai governar essa comunidade que está nascendo. E Paulo tem a sua característica de ser aquele missionário, aquele que vai ao encontro, que ultrapassa fronteiras, que não cede a nenhum problema que vem pela frente, sempre disposto a levar o Evangelho de Cristo a outras regiões. Portanto, duas características fundamentais numa instituição que a Igreja sempre deve preservar: a sua organização, as suas estruturas, os meios, mas sempre disposto a levar o Evangelho a outras regiões. E essa também é a característica pessoal de cada um desses personagens, conforme conta o Evangelho. Pedro, um pescador, que no meio do serviço é chamado por Jesus, junto com seu irmão, para serem pescadores de homens. Pedro acompanha toda a trajetória de Cristo na Galileia, na Judeia, no caminho do Calvário, no caminho da cruz, no caminho da ressurreição. E depois que recebe o mandato de Cristo, prega na Judeia, vai para Antioquia e no fim chega a Roma, onde é martirizado e crucificado. Paulo não conheceu pessoalmente Jesus, mas estava em Jerusalém por ocasião que Jesus foi morto e crucificado e ressuscitou. Porque Paulo é natural de Tarso, é uma cidade que fica hoje no sul da Turquia. E quando está aí, ele estava em Jerusalém para estudar os profetas do Antigo Testamento. Era um estudioso do Antigo Testamento. E quando vê a comunidade cristã que nasce a partir dos ensinamentos de Cristo, sente que isso é uma ameaça àquilo que ele tinha aprendido. E decide que os que creem em Cristo devem ser mortos, devem ser eliminados. E num processo desse de busca de prender cristãos em Antioquia, ele tem um momento extraordinário da vida dele. Uma experiência forte de Deus que o derruba. E ali acontece um diálogo muito interessante. Paulo pergunta: mas quem é que está me provocando? E ele ouve a voz que diz: eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Isto mudou radicalmente a vida dele. E teve que fazer uma mudança profunda nas suas convicções, nos seus sonhos, nos seus projetos. E depois se torna um encantado por Cristo, quando no final da vida ele já diz assim: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Também nesse final de semana somos convidados a rezar pelo nosso Papa Leão, porque também é o dia do Papa. Essa missão tão bonita, tão importante, tão desafiadora que o Papa tem na Igreja, de ser o Bispo de Roma, a cabeça do Colégio dos Bispos, o Vigário de Cristo e o pastor da Igreja Universal. E a gente faz que nem a Igreja fez no começo com Pedro, rezou constantemente por Pedro. Por isso o convite a todos nós rezarmos nesse final de semana pelo nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV. Por intercessão de Pedro e Paulo, Deus abençoe o Papa e abençoe toda a Igreja.